Paz, meus irmãos, muito bom dia. Que a paz esteja com cada um de vocês. Amém? Bora lá, com muita alegria, para mais um dia do nosso devocional. Nós já estamos chegando no dia 88, hein? Falta pouca coisa aí para a gente concluir o nosso devocional, o nosso propósito desse devocional, que tem por meta os 100 dias. Amém? E para que a gente possa dar início, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 55, vamos ler o versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aleluia, glória a Deus. Esse versículo é maravilhoso, meus irmãos. Aqui o Senhor declara por meio de Isaías que toda palavra, que toda promessa, que tudo aquilo que ele declarou sobre as nossas vidas, que está registrado nas Escrituras Sagradas, ele vai cumprir, porque nenhuma promessa, nenhuma palavra que sai de seus lábios pode voltar para ele vazia, sem antes ter cumprido o propósito pelo qual o Senhor liberou. Aleluia! E para que a gente possa dar continuidade, eu convido você a abrir aí também a sua revista, nessa mesma página, e o tema do nosso devocional de hoje é Reino de Poder. Vamos juntos acompanhar a leitura de hoje, amém? Juan Carlos Ortiz declara que o discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que o seu mestre vive. Aleluia! Nós somos multiplicadores da vida de Jesus em outros. Dietrich diz que o convite de Jesus para nos tornarmos seus discípulos, ele é radical porque inaugura um novo tempo na nossa vida. Por isso exige rupturas com aquilo que é passado e expansão com aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos. Seguindo, preferimos permanecer numa versão equivocada da vida por causa da nossa incompreensão do grande amor de Deus, quando poderíamos ser duplicadores da vida de Cristo. Verdade. Continuando, Mike Bickle diz: Deus dá a salvação aos necessitados e as coisas profundas do seu coração em resposta à fome de quem se recusa a viver sem elas. Dawson Trotman, com 20 anos de idade, era novo convertido. Deu início a um projeto de vida chamado Os Navegantes, com o intuito de multiplicarem novos discípulos. Dawson começou uma célula evangelística na escola e depois, ao ingressar na Marinha Americana, ele estendeu o discipulado entre os marinheiros, passando-lhes a visão que se espalharem em novos discípulos. Até o final da Segunda Guerra Mundial, milhares de homens em navios e bases em todo o mundo estavam se multiplicando em novos discípulos. Por isso, tenha como meta levar uma família a Cristo durante 100 dias. Se mais 100 pessoas seguirem o seu exemplo, outras 100 famílias terão se tornado novos discípulos. E no final, novos discípulos no final de 100 dias. E disse Jesus: Não temas, de agora em diante serás pecador de homens. Lucas capítulo 5, versículo 10. Cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário, declarou Dick Hills. Aleluia! Que lição preciosa nós aprendemos hoje, né? Discipulado é um tema que eu tenho estudado muito nesses últimos meses, tem falado muito ao meu coração, porque se tornar um cristão é basicamente se tornar um discípulo, né? Jesus nunca separou essas duas coisas, porque quando ele chamou os seus primeiros 12 discípulos, tirando eles das suas vidas, dos seus contextos, dos seus trabalhos, da vida comum que eles viviam, chamou eles para se tornarem pessoas que andariam com Cristo, observando o que ele faz, andariam com Cristo, aprendendo com as suas palavras, e no final dessa jornada seriam capacitados para seguir
fazendo aquilo que Jesus ensinou e demonstrou através de ações e palavras. E a lição de hoje fala muito sobre isso, trazendo exemplo desse jovem que começou uma célula, na sua escola e depois se estendeu para a Marinha e para os contextos aonde ele viveu, né? E tantos outros testemunhos nós temos de pessoas que começaram igrejas tão grandes que hoje nós conhecemos, mas que começaram em pequenas salas de alguma casa, de algum estabelecimento, com 3, 4, 5 pessoas que se debruçaram diante da palavra do Senhor, buscando entender aquilo que Deus tem como propósito para a vida deles. E da mesma forma, nós precisamos agir e viver em conformidade com o discipulado de Jesus. Né? Não temos que ter uma ideia equivocada de achar que somente os pastores, os líderes ou os mestres da igreja que são responsáveis por gerar novos discípulos. Não. Cada cristão é chamado para ser um discípulo. Mas, Douglas, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não tenho essa desenvoltura. Jesus nunca disse que para você ser um discípulo e fazer novos discípulos, você precisa saber pregar, saber técnicas de elocução e tudo mais. Não. Simplesmente dando testemunho daquilo que o Senhor já fez na sua vida é suficiente para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Então, se você não tem tanta desenvoltura assim para pregar num púlpito, enfim, não tem esse preparo ainda, mas o Senhor é capaz de te preparar e de te capacitar para isso. Mas se você tem coragem de, quando estiver diante de alguém em necessidade, alguém que está triste, alguém que está precisando de conselhos, precisando de uma luz na sua vida, se você tiver coragem de falar a essa pessoa a obra maravilhosa que Cristo está fazendo e já fez na sua vida, será suficiente para que o Espírito Santo também traga o convencimento, trazendo um quebrantamento naquele coração e fazendo com que essa pessoa se interesse em participar dos cultos, ouvir e aprender mais sobre a palavra do Senhor e venha também se tornar um discípulo. Amém? Mas não somente as nossas palavras. Lembrando que as nossas palavras precisam andar em conformidade com as nossas ações. Ou seja, aquilo que pregamos, que falamos, que declaramos ser verdade na nossa vida, tem que ser exposta através das nossas ações e atitudes no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa igreja e em tudo aquilo que a gente faz. Amém? Então, lembrando, você não foi chamado simplesmente para ser participante de uma igreja, de uma comunidade. Você foi chamado para ser participante, mas para também ser um discípulo que vai gerar novos discípulos através da pregação e do testemunho daquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém? E para que a gente possa concluir a nossa lição de hoje, eu peço que você feche os teus olhos para que a gente ore e consagre o nosso dia, a nossa semana ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, por esta semana que está se iniciando, Pai. Nós cremos e confiamos que o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando de todas as coisas, Pai. Nos ajuda, Pai. Abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender que não fomos chamados simplesmente para ser salvos, mas fomos chamados, Senhor Deus, que além da salvação, levar o evangelho da salvação para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Porque da mesma maneira como as nossas vidas estão sendo transformadas, temos que também levar a mensagem de transformação para todos aqueles que estão perdidos e que estão desiludidos com a vida e que estão perdidos no meio da história, Pai. Mas o Senhor é o mesmo que nos chamou e é o mesmo que alcançará o coração daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que o Senhor guarde no Senhor Deus em tudo aquilo que a gente for realizar nesta semana, Pai. Seja no trabalho, seja na nossa casa, seja nos nossos estudos, que tudo que possamos fazer seja com excelência, como para o Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que esta semana seja extraordinária e como eu sempre digo, tamo junto e é nóis.